que quando nos tornamos um cristão, nós fomos ganhos por Jesus, fomos chamados por Jesus, salvos por Jesus para servir a Jesus. Não apenas para ganhar uma medalha e pendurarmos no peito escrito "Sou de Jesus e vou para o céu", né? E aí aguardar a vinda de Jesus ou a nossa morte. Mas não, Jesus nos dá a salvação e também nos dá funções para trabalharmos para Jesus. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Então, eu preciso operar, eu preciso viver, eu preciso demonstrar que a minha fé é viva, que eu sou um cristão verdadeiro, que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura e as coisas na minha vida mudaram. E eu mostro que eu tenho vida espiritual através das minhas obras. É a mesma coisa o amor não deve ser apenas de palavras, o amor ele deve ser um amor de atitude. O marido fala para a esposa fala para o marido, eu te amo, mas se não faz nada, não adianta de nada. Então, é necessário que haja obras, função. E hoje eu vou falar para vocês em 4 funções que todo cristão tem. Todo cristão, não é só pastor, não é só evangelista, não é só diácono, mas todo cristão, ele tem 4 funções principais. Tem outras, mas 4 principais. Primeiro, todo cristão ele é um servo. Todo cristão ele é um sacerdote. Todo cristão é um discípulo e todo cristão é um soldado. Então, se você é batizado, se você é um cristão, você é um servo, você é um sacerdote, você é um discípulo e você é um soldado. Não importa quantos anos de cristão você tem, não importa se você tem teologia, não tem teologia, simplesmente porque você crê em Cristo e é um cristão, se identifica com Jesus, você tem essas 4 funções. E qual é a importância de entendermos essas funções? Primeiro, porque a fé sem função se torna inoperante e vulnerável. Então, quando nós não colocamos em prática a nossa fé se torna vulnerável. Ela é atacada, ela é provada. E aí então falam assim, pastor, eu não tenho fé. Pastor, eu não consigo passar por essa luta. Pastor, essa tribulação está muito grande. Por quê? Porque a fé não foi para a academia de Jesus. Ela não foi fazer exercícios. Então ela está o quê? Franguinha, fraquinha, não é? Então a fé, para que ela esteja forte, firme, para passar as provações e tribulações, ela precisa ser exercitada diariamente. Então por isso a nossa fé não pode ser inoperante. E para exercitar a nossa fé, precisamos exercer as nossas funções de servo, de sacerdotes, de discípulos e de soldados, todos os dias. Então vamos lá. Segundo, a função traz propósito, crescimento e recompensa. Obrigado, Raquel. A função traz propósito. Muitas pessoas, elas não têm propósito na igreja. Qual é o teu propósito dentro do corpo de Cristo? Pastor, não sei. Para mim está difícil, só de ir para o culto já é difícil, o senhor ainda está falando de propósito dentro da igreja? Mas pessoas sem propósito, elas tendem a abandonar as coisas. Por que a gente trabalha todos os dias e passa às vezes por luta, por provação no trabalho, humilhações, trabalha até mais tarde, faz hora extra no trabalho? Qual é o propósito? Faz-me rir no final do mês, não é? O dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro compra comida, compra roupa, paga luz. Tem um propósito e por conta desse propósito nos submetemos. Agora, muitas pessoas vão para a igreja, participam do corpo de Cristo sem propósito.
e logo elas abandonam. Então precisa ter um propósito, precisa ter crescimento e desenvolvimento. Entendendo isso, vamos para a primeira função, servo. Coloca por favor Romanos 1:1. Romanos 1:1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, né? Separou-me para ser apóstolo. Mas a primeira palavrinha ali, ó, eu, Paulo, servo de Cristo. Paulo era um apóstolo, mas não só Paulo, mas todos nós somos servos. Servos são aqueles que servem, que trabalham para Jesus. Todos nós trabalhamos para Jesus. E essa palavra servo aqui no original não é um funcionário. A palavra no original é doulos, e doulos no grego significa escravo. Então, a Bíblia diz que todo cristão, ele é um escravo de Jesus. Em que sentido isso? A Bíblia ensina que todos nós antes éramos escravos do pecado. Conhecereis a verdade vos... Então, se a verdade nos libertou, é porque antes da verdade nos libertar, nós estávamos presos. E a Bíblia vai ensinar que éramos escravos do pecado. Então, nós estávamos no mercado de escravos. E veio Jesus Cristo e nos comprou do mercado da escravidão. Ele pagou um alto preço por nós, preço de sangue. Então, Ele deu a vida dele e nos comprou da escravidão do pecado. E agora fomos transferidos do reino das trevas para o reino da luz. Fomos transferidos da submissão e obediência do pecado, do senhorio do pecado, para o senhorio e obediência a Jesus. Então todo cristão, ele é um servo de Jesus. Pensando assim, então, é necessário viver em submissão à vontade de Jesus. Se somos servos de Jesus, fazemos a nossa vontade ou a vontade de Jesus? A de Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, já não vivo mais para fazer as minhas vontades, mas eu vivo para fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos negar a nós mesmos. Quem quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a minha cruz e siga-me. Então é necessário submissão, negar-se a si mesmo, negar a própria vontade. É ficar acordado muitas das vezes quando queremos dormir. É ir dormir quando muitas das vezes queremos ficar acordado. Jesus é máximo em contrariar as nossas vontades. Ele fala, vai dormir, porque amanhã você precisa levantar cedo para trabalhar. Levantar cedo para orar antes, 10 minutos, você não levanta, mas ficar até de madrugada vendo coisa que não pode, você fica. Então ele fala, vai dormir. Ou às vezes ele fala assim, vamos para a igreja, sexta-feira, meia-noite tem vigília, eu quero que você fique acordado essa madrugada. Você fala, não Jesus, quero dormir. Então, Jesus nos contraria. Às vezes você vai bater um olho em um pudim de leite, ele vai dizer para você, hoje não. Porque você já comeu muito doce essa semana. E por aí vai. Segundo, servir com humildade. Com humildade e disposição. Não basta só servir, mas tem que ser humilde. Em Lucas 9:23 diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Desculpa, eu falei errado. Marcos 10:44. Quem quiser ser o primeiro entre vós deve ser servo de todos. Então, o servo, ele deve ser servo de todos, não é só servo de Jesus. Muita gente quer ser servo de Jesus só, né? Mas quando chega a hora de servir o irmão, de servir o marido, de servir os filhos, não quer. Minha esposa tem que me servir, pega o controle, pega o café. Meu marido tem que servir. Não, servo
de todos os irmãos. Jesus disse: vocês viram que eu lavei os pés de vocês, então vão e façam o mesmo, façam como eu fiz. Devemos então ser servos humildes, que servem uns aos outros. 3, devemos obedecer por amor. João 14,15 diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, se somos servos que amam a Jesus, vamos obedecer os mandamentos de Jesus. Não é um servo que serve por medo. Tem gente que serve Jesus com medo do inferno. Tem gente que serve Jesus com medo de retaliação, medo de tribulação, medo de provação. Mas Jesus diz: vocês devem servir-me porque vocês me amam. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. E agora, qual é o benefício, qual é a bênção de ser um servo obediente, humilde e que serve por amor? A bênção é, Mateus 25, 21, fala que esse servo tem intimidade com o Senhor, tem galardão. Mateus 25, 21. Então, a bênção do servo é intimidade e galardão. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. O servo bom e fiel festeja com o Senhor, entra no reino do Senhor, recebe o galardão do Senhor, tem intimidade com o Senhor. Então vale a pena sermos servos fiéis. Então, função, seja um servo fiel. Pastor, como eu posso ser um servo bom e fiel? No teu trabalho, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Comece o seu dia sabendo que Jesus está sentado do seu lado. O que você fala, com quem você fala, o linguajar que você usa, a sinceridade do teu coração, tudo Jesus está vendo. Faça como se estivesse fazendo para Jesus. Na igreja, faça como se estivesse fazendo para Jesus. E agora um alerta, né? Não posso deixar um alerta para vocês. Qual é o perigo de não ser um servo bom e fiel? Ser considerado inútil e fiel. O servo inútil e fiel, ele vai ser lançado aos atormentadores. Ele não vai entrar no reino de Deus, não vai receber galardão, porque foi inútil. Ou seja, não utilizou nada que Deus deu para a utilidade do reino de Deus. Não sejamos servos inúteis. Amém? Segundo, sacerdote. Então, somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. E todos os crentes em Cristo Jesus têm a função de sacerdote. O sacerdote era aquele que adentrava na presença de Deus para interceder pelo povo de Israel. Nós somos o sacerdote pela nossa casa. Somos o sacerdote pelos nossos funcionários. Somos os sacerdotes pelos nossos filhos. Somos sacerdotes pelos nossos pais. Nós entramos na presença de Deus em oração e dizemos: Senhor, desvia a tua ira da minha família, desvia a tua ira dos meus funcionários, eles não te conhecem, eles só falam palavrão, eles agem como loucos, desvia a tua ira deles, abençoa, tem misericórdia. Isso é agir como sacerdote. Sacerdote adora a Deus continuamente. Hebreus 13:15 vai dizer: ofereçamos, portanto, a Deus sempre sacrifício de louvor. Sempre. Ofereçamos sempre a Deus. Significa, sempre é um dia sim, um dia não? Sempre é só nos dias de culto? Sempre é só de quarta e domingo? Sempre é todos os dias. Será que hoje você já ofereceu o seu sacrifício de louvor?
Sabia que os sacerdotes no Antigo Testamento, Deus falou para eles que eles deveriam fazer 2 sacrifícios que eram obrigatórios todos os dias? Um pela manhã e um pela tarde. Um perto das 9 da manhã e outro perto das 3 horas da tarde. Então, todos os dias os sacerdotes ofereciam uma oferta de animal e uma oferta de cereais. Todos os dias. 2 vezes ao dia. Era como que, nossa, imagine, Deus fala assim, todo dia eu quero que você pare às 9 da manhã e às 3 da tarde. Tudo que você estiver fazendo, pare e faça uma oração. Pare e me entregue um sacrifício de louvor. Todo dia. Então, como sacerdotes, nós devemos oferecer o louvor todos os dias. Segundo, devemos interceder pelos outros. Romanos 15:30 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que luteis comigo nas orações, combatais comigo nas vossas orações. Então Paulo está dizendo, rogo-vos. Paulo está dizendo assim, Roberto, eu te peço, batalha comigo nas orações. Silvia, Johnny, todos nós aqui. Então devemos interceder, orar, batalhar em oração. Então é como que oração é um campo de guerra. É um campo de guerra. 3, consagração da vida. Romanos 12:1 diz, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Olha só quem que os sacerdotes somos nós sacrificamos. Nós apresentamos o nosso próprio corpo. Nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa língua. Todo dia, às vezes, precisamos sacrificar a língua dos palavrões, a língua de falar mal das pessoas. Os pensamentos devemos sacrificar como sacerdotes no altar do Senhor. Vocês estão vendo que tem muito trabalho para a gente? Muito trabalho como servo, muito trabalho como sacerdote. Agora tem mais uma outra função que tem muito trabalho também. É a função de discípulo. O discípulo, ele é um aprendiz. O discípulo é aquele que sempre aprende. Nunca na vida cristã tem alguém que pode dizer, eu já tenho 30 anos de crente, já sei tudo. Já tenho 40 anos de igreja. Esse irmão está cheirando leite, começou agora e quer me ensinar. A Bíblia diz que todos nós somos discípulos, todos nós somos aprendizes de Jesus. Todos. Então, o crescimento, ele é contínuo. E aonde que nós alcançamos o crescimento? Aonde que nós crescemos? Na palavra de Deus. 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Esse está dizendo o seguinte, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o puro leite espiritual. Irmãos, tem uma amiga nossa que fala que está cansando de dar seio para o bebê. Imagina o quanto o bebê dela quer o leite dela. Não é? A noite toda, se deixar o dia todo. Eu lembro que a minha filha mamava a cada 2 horas. Menos às vezes, a minha esposa sabe mais do que eu. Imagine, irmão, a cada 2 horas você fala assim, preciso ler a Bíblia, preciso ler a Bíblia, preciso ler a Bíblia. Passa 2 horas, preciso tomar meu leitinho, e vai lá, 1 Pedro. Passa 2 horas, preciso tomar meu leitinho, vai lá, Tiago. Irmãos, o bebê, quando ele é bebezinho, ele não demora muito para encher a barriga não, ele mama rapidinho, 10 minutinhos. 5, 10, 15 minutinhos no máximo já tomou o leite dele.
Você não precisa pegar a Bíblia e falar assim, não, eu vou ler 20 capítulos, 2 horas. Eu digo para você, ao invés de ler a Bíblia 1 hora por dia, pega a cada 2 horas e lê 5 minutos. 5 minutos por dia. Toma o seu leitinho todo dia. A Bíblia está dizendo, como discípulos temos que desejar ardentemente esse leite espiritual, que é a palavra de Deus. Para podermos exercer a nossa fé, crescer a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Não tem como passar as tribulações, vencer o maligno, se nós não estivermos fundamentados na palavra. Devemos imitar a Cristo. O discípulo, ele bebe o leite espiritual da palavra e ele imita a Cristo. 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Será que nós estamos andando como Cristo andou? Será? Imagine só, irmãos. Você consegue imaginar comigo? O que você vai fazer amanhã? Qual é a sua agenda amanhã? Você consegue pensar aqui em 5 minutinhos aonde você vai, o que você vai fazer, o que você tem para fazer o dia todo? Sim ou não? Agora imagine que Jesus viesse e Jesus tomasse o seu lugar. Ele ia fazer a mesma coisa que você vai fazer amanhã? Ou você acha que ele faria outras coisas diferentes? Hã? Será que ia chegar ao final do dia, tudo que você programou para fazer, Jesus fez para você? Ou Jesus teria feito algumas coisas e outras coisas que você ia fazer amanhã, Jesus não fez. Ele ia ter feito outras coisas. Será que Jesus está errado ou a gente está planejando errado o que a gente faz? Tem coisas que é obrigação nossa. Jesus não ia dar mau testemunho, Jesus faria. Agora tem outras coisas que talvez Jesus faria diferente. Então, quem aprende com Jesus, quem é de Jesus, deve andar como ele andou, deve fazer o que ele fazia. 3. Os discípulos multiplicam a fé dos outros. 2 Timóteo 2,2. Diz aí, o que de minha parte ouviste, através de muita testemunha, isso mesmo, transmite também a homens fiéis. Ou seja, o que nós ouvimos de Jesus como discípulos dele, no nosso leitinho espiritual da palavra, nós devemos transmitir a outros homens, a outras pessoas. Devemos ensinar a palavra de Deus às pessoas. Não, ensinar a Bíblia não é coisa de pastor, irmãos. Ensinar a Bíblia não é coisa de presbítero. Ensinar a Bíblia é coisa de todo cristão. Cada pai tem que ter capacidade de ensinar a palavra de Deus para o seu filho. Cada marido tem que ter a capacidade de ensinar a palavra de Deus à sua esposa. Cada esposa tem que ter a capacidade de ensinar a sua filha, a sua vizinha. Então todos nós temos que ensinar a palavra de Deus. Fazer discípulos, a Bíblia diz, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado. Então Jesus está dizendo, ensine o teu funcionário a obedecer o que eu ordenei. Ensine os teus filhos a obedecer o que eu ordenei. Isso é fazer discípulos. Todo discípulo faz discípulos. Toda ovelha gera ovelha. E gerar ovelha não é só papai e mamãe ter bebê, irmãos. Gerar ovelha espiritualmente falando, é ganhar pessoas para Jesus. Os irmãos estavam brincando aqui quando eu cheguei, que pessoas que não ganham, né, não ganham ovelhas, fazem ovelhas, os casais, né? Mas temos que ganhar as ovelhas, fazer discípulos. O último é o soldado.
Então, a última função nossa é soldado. E o soldado, em 2 Timóteo, ainda é esse mesmo, né? Pode passar o 3, Dodô. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Olha só, participa do meu sofrimento. Sabe o que Paulo está dizendo para mim, para você? Vem sofrer comigo. Vem sofrer comigo. E se você sofrer comigo, você está sendo um bom soldado. Participa dos meus sofrimentos. Qual o sofrimento que Paulo está falando aqui? De perseguição por causa do Evangelho. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O soldado, ele está inserido em uma batalha espiritual contra as hostes celestiais. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas nas regiões celestiais. Nossa briga não é contra pessoas. A gente fala, essa pessoa me persegue. Essa pessoa me persegue, essa pessoa fala mal de mim, essa pessoa quer bater em mim. Teu problema não são pessoas. São espíritos malignos que operam através daquela pessoa. Aí você fala assim, pastor, então ela não tem culpa nenhuma. Coitadinha dela, ela é a santinha, a culpa sempre é do demônio, a pessoa não tem culpa. Não, ela tem culpa, ela dá brecha, ela peca, ela faz com que os espíritos operem na vida dela. Mas não é lutando contra ela que você vai vencer essa batalha. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra as forças que operam nas regiões celestiais. Às vezes, portas de emprego não abrem. Às vezes, vamos dizer assim, orçamentos nossos não saem, problemas na família, brigas, insônias, discussão, tanto problema familiar, e a gente acha que o médico vai resolver, que um desconto no serviço vai resolver, que o advogado vai resolver, e às vezes o que resolve é jejum e oração, e repreender o demônio, e Senhor, sai, solta meu trabalho, solta meu emprego, solta minha família, em nome de Jesus. Aí no outro dia você vai chegar, as pessoas estão mais mansas, o ambiente está mais leve. Por quê? Porque você venceu aquela batalha nas regiões celestiais. Esse é o papel do bom soldado de Cristo. A nossa batalha, a nossa luta. E nós lutamos contra Satanás em oração no mundo espiritual, e ele vai retaliar contra nós. E a retaliação dele vai ser na nossa mente, nos nossos pensamentos. Incredulidade, pensamentos lascivos, pecaminosos, irados, raivosos, todo esse tipo de coisa começa a vir na mente. E nós devemos combater na nossa mente. Então, na próxima semana eu vou falar para vocês sobre esse contexto da batalha dos pensamentos. O apóstolo Paulo vai dizer que as nossas armas não são humanas, mas são poderosas em Deus, para levar cativo todo pensamento. Levar cativo é levar escravo. Paulo está dizendo, eu escravizo os meus pensamentos. Eu escravizo a minha mente, e é assim que eu venço o diabo. É assim que eu venço as batalhas espirituais. É controlando a minha mente. Parece que não, irmãos. Isso que eu estou ensinando para vocês, quase ninguém ensina, quase ninguém fala. É por isso que a igreja hoje está perdida. Você gasta meia hora no Instagram vendo perfis, você gasta meia hora na internet e você vê uma igreja fraca, uma igreja que não entende as coisas de Deus, que não tem santidade, porque as pessoas não sabem batalhar, as pessoas estão soltas, a igreja está solta na guerra, no fronte da batalha, e não sabe empunhar uma espada. Não sabe levantar um escudo, porque não foram treinadas para a batalha.
E eu quero que vocês aprendam a batalhar. Quero que vocês aprendam a vencer as tentações, vencer as lutas. Todos vocês aqui têm lutas. Só vocês sabem o quanto é difícil manter-se fiel nos caminhos de Jesus, sim ou não? Vocês têm um inimigo espiritual que se chama Satanás, que a Bíblia diz que ele é o adversário de vocês, e vocês têm um inimigo interno. O inimigo interno chama-se carne, a carne de vocês. A carne de vocês dá as mãos para Satanás. A carne de vocês abre as portas da cidade murada de vocês e fala para Satanás: pode entrar, destrói tudo que tem aqui. Mas é o Espírito de Deus habitando em vocês que vai dizer não para a carne, mortificar a carne e expulsar Satanás de fora da mente, da vida de vocês, da família de vocês, para que assim vocês possam ser vencedores em todas as coisas. A gente não sabe de cor e salteado as promessas de Deus, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Sim ou não? E como que foi seu dia hoje? Quem hoje aqui enfrentou um problemaço? Quem hoje aqui passou por uma luta, uma dificuldade tão grande? Levanta a mão, se teve. Roberto. Hoje, Roberto, nessa hora que você passou esse problema, você lembrou desse versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece, e tirou de letra? Não. Eu já passei por isso, irmãos. E passo também. Eu quero ajudar vocês de uma forma que esses versículos que nós dizemos aqui, essas promessas de Deus que dizemos aqui, sejam vivas na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Tem alguém aqui que tem algum pedido de oração para fazer? Específico? Não? Então vamos baixar nossas cabeças. Senhor, guarda o teu povo e abençoa, Senhor, que a tua palavra venha preencher o coração deles, para que eles andem na tua presença, Senhor, e eles possam praticar a tua palavra como bons servos, como bons ministros, como bons soldados. E assim, Senhor, eles recebam o teu galardão, recebam as tuas promessas. Senhor, guarda a mente, guarda o coração deles. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.